Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar do Ronald Coase e também do Teorema de Coase, que muita gente fala por aí, tá? O Ronald Coase, ele não é exatamente da área do direito, tá? Mas o seu trabalho ele é profundamente utilizado e citado em pesquisas jurídicas, em todo o mundo. Tanto é verdade, olha aqui, ó, que existe um ranking de citações jurídicas aí, e qual que é o artigo mais citado de todos na Academia Jurídica? É dele, é do professor Ronald Coase. E esse artigo chama-se O Problema do Custo Social, publicado em 1960. E é sobre ele que a gente vai falar no Teorema do Coase, tá? O Coase também tem um outro artigo, que ele é muito estudado por aí, tanto pelo direito como pela economia, e esse artigo chama A Natureza da Firma. Só que esse artigo é um pouco mais antigo, tá? Então, a gente vai ficar no artigo, no trabalho de 1960, Problema do Custo Social, e com ele a gente vai analisar o Teorema de Coase. Vamos ver o que é esse teorema? Olha lá. Vou definir ele aqui, ó, de forma bem simples. O Teorema de Coase estabelece que, ignorados os custos de transação, olha que eu estou dando ênfase, ignorando os custos de transação, as regras jurídicas não afetam a eficiência da alocação do mercado, pois as partes irão barganhar entre elas e vão chegar sempre a um comportamento ótimo. Estou falando grego, pessoal? Claro que não, né? Se fosse grego, ó, eu estava falando isso aqui. Mas pode pôr no Google Tradutor que vai ser isso mesmo. Mas vocês vão entender, juro que vão, e vai ser por meio desse exemplo prático aqui que eu vou dar, vai ficar muito claro na cabeça de vocês o que é o teorema do Ronald Coase. Beleza? Vamos começar o nosso exemplo? Pensa numa fábrica, beleza? Eu vou dar um exemplo aleatório aqui, uma fábrica de pneus, tá? Beleza. Essa fábrica se instalou do lado de um vilarejo. E agora a gente vai pressupor que essa fábrica de pneus começa a gerar uma poluição sonora insuportável e ninguém mais nessa fábrica consegue dormir. Aí, ó, carinha, tá bravo, tá? Agora pense que essa fábrica faz tanto barulho que todas as casas desse vilarejo ficaram desvalorizadas, tá? É muita barulheira e o preço das casas caiu para metade do preço, tá? Até o Teorema de Coase surgir, a solução que a gente imaginaria seria praticamente duas, basicamente duas, tá? Ou a gente aumentaria a tributação, a gente cobraria imposto pesado sobre a fábrica, para que ela pense duas vezes antes de poluir o som, poluição sonora, pense duas vezes antes de poluir de novo, ou a gente regulamentaria. O que a gente faria? Nós, governo, vamos criar regulamentações e a fábrica deverá reduzir seus níveis de poluição, senão ela será multada. Vamos criar regulamentações pesadas para a fábrica, tá? Beleza? A ideia intuitiva que a gente tinha até então, e essa é a ideia tradicional aqui, é que, dependendo do que o direito fazia, a gente pode mudar o comportamento dessa fábrica, tá? A gente poderia reduzir esse nível de ruídos que a fábrica faz. A gente poderia fazer com que os empresários, donos dessa fábrica, troquem seu maquinário por um mais silencioso, por exemplo, tá? Mas o Ronald Coase chega e muda tudo isso com esse seu artigo de 1960. E olha que maluco que ele fala. O Coase diz: independentemente de quem tem a razão nesse caso, se é a indústria ou se são os moradores, isso quem vai definir é o direito, tá, pessoal? Tem que ficar claro. A solução vai ser a mesma. Por mais que o direito esteja a favor da indústria ou o direito esteja a favor dos moradores, a solução vai ser a mesma e vai ser a solução ótima, a melhor solução possível do ponto de vista da eficiência econômica. Beleza? Então, para ficar mais claro ainda, vamos dar mais detalhes aí desse caso, tá? Suponha agora que trocar o maquinário para o mais silencioso dessa fábrica, um maquinário mais tecnológico, custe 5 milhões de reais, beleza? 5 milhões, grava isso. Suponhamos também que a desvalorização imobiliária, lembra que eu falei, das casas, ela soma 10 milhões. Se a gente contar todas as casas do vilarejo, toda a perda imobiliária que teve por causa do barulho da fábrica, 10 milhões. Agora, olha que louco isso tudo. Olha que maluco isso. E agora é que o Teorema de Coase faz sentido. Independente do TJ, do STJ, do STF ou de qualquer lei dar razão para os moradores, mandando a fábrica indenizá-los em 10 milhões, que foi o valor da perda, né, imobiliária, ou se der a razão para a fábrica, independente de cada uma delas, a solução é a mesma. Olha aqui, pessoal, estou trocando, ó. Pro Coase, olha só, primeira alternativa, se o direito dá razão para os moradores, qual que é a solução? A fábrica troca o maquinário. Então a fábrica que vai arcar com o maquinário, beleza? Agora, segunda solução,
Se o direito, se o TJ dá a razão para a fábrica. Aí, olha que maluco, olha que louco, que viajado. São os moradores que eles vão tirar do próprio dinheiro e pagar para os donos da fábrica. Fábrica, tá aqui 5 milhões nosso. Troque sua máquina, mas pelo amor de Deus, pare com esse barulho, porque a gente não quer que nossas casas valorizem 10. Melhor eu pagar 5 do meu bolso do que perder 10, beleza? Louco, né? Então, vocês percebem, ó, vou voltar. Olha o item solução. Fábrica troca o maquinário, solução aqui, moradores pagam por novas máquinas. A solução sempre vai ser a fábrica trocar o maquinário, porque essa é a solução ótima econômica. E disso a gente pode extrair o teorema de Coase. Se os direitos são bem definidos, e no caso, direitos definidos, é quem tem o direito, se é a fábrica ou os moradores. E também, se as partes podem negociar sem custos de transação, então as partes vão sempre negociar a solução eficiente para a externalidade. Qual que é a externalidade? O barulho da fábrica, beleza? O direito, ele só vai determinar quem paga isso, mas o resultado sempre vai ser o mesmo e sempre o economicamente racional. Esse é o teorema de Coase. E aqui, no caso, o resultado racional é comprar máquinas novas, independentemente de quem paga por elas. É a fábrica ou os moradores. Ou seja, os moradores e as fábricas vão negociar até uma solução ótima. Agora, o primeiro requisito do teorema de Coase está claro, direitos bem definidos. O direito tem que definir bem se o direito é da fábrica ou o direito é dos moradores, tá? Beleza. Mas o segundo requisito é que é o pior, tá? Mas antes de a gente falar do segundo requisito, que é dos custos de transação, vamos então comparar antes do Coase. Qual que era a resposta tradicional? Tradicionalmente, a questão era vista a fábrica gerando prejuízos, gerando danos para o vilarejo. Então, a gente tinha que, nós, governo, o direito, tinha que parar a fábrica para que não houvesse mais danos. Essa é a tradicional. Após Coase, olha só, a questão deve ser vista como uma questão recíproca. Não só a fábrica traz danos ao vilarejo, mas o vilarejo também traz danos à fábrica. Então, as duas partes têm que negociar, beleza? Vamos então agora para os custos de transação, que é aquela segunda parte. Lembra, os direitos, os dois pressupostos do teorema de Coase. Primeiro, direitos bem definidos e sem custos de transação, tá? O que são esses custos de transação? Supondo que o sistema jurídico não ampare os moradores, tá? Que a fábrica não deve indenizar nada. A solução ótima aqui, eu já falei, é que os moradores se juntem e paguem por máquinas novas para a fábrica. 5 milhões, lembra? Ao invés de desvalorizar os seus imóveis. Mas imagina a dificuldade de fazer isso. Imagina 100 moradores naquele vilarejo. Imagina que se alguém lá no meio é cabeça quente, é difícil de negociar. Ou se algum outro morador, por exemplo, está no ano sabático lá na Europa ou lá na Ásia e não pode participar dessas negociações. Basicamente, os custos de transação são mais ou menos isso, tá? São as dificuldades que se impõem para a negociação e barganha, para que a negociação e a barganha ocorra sem atritos, tá? Esses são os custos de transação, são os custos para que haja transações eficazes, beleza, pessoal? É claro que o mundo está longe de ser perfeito como o teorema de Coase, pessoal. Mas vamos parar para pensar. Na física, lá no ensino médio, a gente não sempre imagina um mundo sem atrito. E na química, a gente não imagina um mundo nas CNTPs, né, condições normais de temperatura e pressão. E esses pressupostos, tanto da química como da física, quase nunca são atingidos no mundo real. Mas mesmo assim, supor um mundo livre de atrito, supor um mundo na CNTP, é muito útil para o estudo da química e para a física. Tá? Trazendo essa história toda para o direito, supor as condições de Coase é muito importante, porque ele estabelece que o direito não vai influenciar nada a eficiência da alocação dos recursos, mas apenas vai ter efeitos distributivos, ou seja, quem arca com o quê. Ou seja, o direito determina quem paga quem, mas o resultado vai sempre ser o mesmo, resultado mais eficiente. Esse foi o teorema de Coase, eu acho que ficou claro para você, amiguinho. Um abraço e até mais.